Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre dicas de estudos, educação médica e mais especificamente preparação para as provas de residência médica. Eu tenho um Instagram, foco nos estudos, se você não me siga, por favor me siga lá. Lá eu compartilho dicas diárias e se inscreve no canal que tá começando agora, deixa um joinha para ajudar a divulgar o canal e manda esse vídeo para algum amigo que você acha que pode se beneficiar com essas dicas, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre estudar para residência durante o internato. Primeiramente, eu quero falar que é difícil, é um período difícil, é difícil conciliar as duas coisas, mas a gente não pode esquecer que o internato é um período muito importante para nossa formação médica. Aliás, é o período mais importante. Eu acho que se você tivesse que escolher, com certeza eu escolheria tirar o máximo proveito dos estágios do internato, porque para residência a gente até pode estudar depois, mas a oportunidade de estar em cada estágio, aprender em cada estágio do internato, ela é uma oportunidade que não volta mais. E é realmente o que vai te fazer um bom médico, tá? Esse período. Mas assim, vai chegando o final da faculdade, vai surgindo essa preocupação com as provas que estão chegando, todo mundo que passar, é óbvio. Então eu vou trazer algumas dicas, assim, da minha experiência, do que eu acho que pode ajudar, dos meus colegas também. Eu não passei direto do internato, mas eu tenho vários colegas que passaram. Então eu vou falar algumas coisas pra vocês e eu espero que ajude, tá bom? Algumas diquinhas. Primeira coisa, pensando assim, o que você pode pensar de benefícios de estar no internato em relação a uma pessoa que não está no internato, já está formado, mas também está estudando para batalhar pela mesma vaga que você? Primeiro, você está no ambiente acadêmico. Use isso a seu favor. Por quê? Você tá num ambiente que, além de trabalhar, de tocar serviço, de fazer a parte burocrática, você também vai ser exigido a respeito de alguns conhecimentos médicos. E conhecimentos muitas vezes técnicos, conhecimentos específicos. Então aproveite esses momentos para estudar para residência. Aproveite seu material do cursinho para tentar casar com as matérias que são cobradas dos seus professores no próprio ambiente da faculdade. Sei que às vezes não dá certo, tem alguns professores que não gostam. Eu, sinceramente, não me importava, porque eu tava pensando realmente em otimizar o meu tempo. Mas eu acho que isso acaba ajudando até no sentido de você entender e fixar a matéria. Porque uma coisa é você estudar lúpus na apostila e fazer algumas questões. Mas se você tiver um paciente da enfermaria de lúpus e você aproveitar esse momento para estudar a matéria na apostila e fazer as questões, eu tenho certeza que muitas coisas vão fixar de um modo totalmente diferente na sua cabeça e você nunca mais vai esquecer, tá bom? Então tente casar essas duas coisas de uma maneira que seja lógica e que seja possível, tá bom? Outra coisa, o tempo no internato, ele é muito escasso. E se você pensar no número de horas livres que você tem na sua semana e você gasta aproximadamente 5 horas só assistindo a aula do cursinho, é muita coisa. Então, se você se dispôs a pagar um cursinho e ir na aula presencial ou que seja na aula online e você tomar essa decisão, aproveite esse horário. Faça desse horário um horário precioso para o seu aprendizado, porque o que eu vejo de muitos alunos é que, às vezes pela exaustão, mas nem por mal, a pessoa vai pro cursinho e não presta atenção na aula, não se dedica, não toma nota, sabe? É um tempo que você vai desperdiçar. Se for pra descansar, então fique em casa descansando de verdade. Se você se propôs a isso, se você quer passar na residência, se você tomou a decisão de ir pra aula, aproveite esse horário de aula, toma nota daquilo que tá sendo falado, tenta adquirir o maior conhecimento possível, seja esponjinha, você tá lá assistindo aulas de grandes professores que têm uma didática muito grande que muitas vezes a gente não tem durante a faculdade. Então tenta absorver o máximo de assunto possível, porque isso depois vai te beneficiar na hora de fazer a apostila, vai ser mais rápido e mais eficaz. Beleza? Agora eu vou falar de um tópico que eu tenho um pouco de até medo de falar, que seria: foque mais nas questões. Eu vou te explicar por que eu tenho medo. Diariamente eu recebo no Instagram pessoas perguntando assim: Laís, você acha que realmente precisa ler a apostila? Não é melhor focar nas questões? As questões não são mais importantes? E sim, as questões são extremamente importantes. Mas às vezes eu percebo nisso um tom de querer tomar o caminho mais curto possível, querer não poder fazer tudo que tá ao alcance.
Ah, então eu vou fazer questão porque é o mais relevante mesmo para passar, a apostila não importa muito, então eu vou fazer o que tem que ser feito, o basal. Isso é muito delicado, gente, porque hoje em dia tá muito difícil, vocês sabem disso, tá cada vez mais difícil entrar em residência, principalmente em bons hospitais. Até as especialidades que antes tinham mais vagas, hoje estão cada vez mais concorridas, exige um número de acerto cada vez maior para conseguir entrar. E eu me preocupo muito quando eu vejo os internos querendo tomar um caminho mais curto, certo? Não é porque as questões são mais importantes que você deve ignorar o conteúdo da apostila, porque no conteúdo da apostila muitas vezes tem os detalhes, tem conhecimento mais profundo, que sim, está sendo cada vez mais cobrado, cada vez mais rodapé, e isso vai te diferenciar demais, demais, se você conseguir dar conta de fazer as duas coisas. Então assim, dê o seu melhor, dê o seu 100%, mas se o seu 100% não tá dando tempo de fazer tudo, isso vai variar muito do estágio que você tá, do hospital que você tá, do internato que você tá. Se você precisar escolher, sim, escolha questões, porque são as questões que vão te aprovar. Vocês entenderam da diferença do discurso? Eu acredito que sim. Então, se você tá com aquele monte de apostila atrasado, não sabe o que vai fazer, tá perdido, faz o seguinte: leia seu resumo da aula que você fez, do tópico anterior, você prestou atenção na aula. Leia o seu resumo e vá para as questões. As questões vão te mostrar alguns assuntos que eventualmente estão muito soltos, você não entendeu, não foi falado em aula. Esses tópicos você vai para a apostila e lê pontualmente. Essa é uma estratégia válida, mas eu repito, é para quando você não tiver tempo, não tiver realmente possibilidade de fazer todas as apostilas de cabo a rabo. O que eu, Laís, fiz? Eu tentava ler tudo. Eu me esforçava, tentava até fazer resumo, vocês sabem, mas eventualmente uma ou outra apostila que não dava, eu fazia desse jeito que eu falei, caderno, questões, e tentava deixar isso para as apostilas mais fácil. Então, preventiva, GO, eram essas matérias que eu ia mais direto ao ponto. Outra dica é que vocês arrumem tempo para estudar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade, gente. E se você não prestar atenção como você tá usando o seu tempo, você vai passar 1-2 horas rodando o feed do Instagram e não vai estudar. E depois vai achar que não estudou porque não tinha tempo. É porque você não notou que você tinha esse tempo no seu dia. Um jeito fácil de identificar esse tempo é fazendo quadro horário. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre quadro horário, mas é uma coisa que funciona muito. Faz uma tabelinha no Excel, segunda, terça até domingo, e com os horários. Vamos supor, das 6 da manhã até as 10 da noite. E preenche nos seus horários tudo o que você tem de obrigação. Nesse horário eu vou estar na faculdade, nesse horário eu vou estar na aula do MED, esse é meu horário de almoço, essa é uma hora eu vou gastar para tomar banho. E você vai perceber que dentro dessas frestinhas, dentro desses blocos de horário, vão aparecer frestinhas de horas livres, às vezes meia hora, às vezes 1 hora, às vezes 2 horas, e você vai sentar e estudar nessas horas. Outra coisa que você pode fazer é acordar 1 horinha mais cedo e dormir 1 horinha mais tarde, isso dependendo de se você é um estudante mais diurno, mais noturno. Eu sempre fazia isso, principalmente no estágio de ambulatório, quando eu tava no 6º ano, começava às 8 da manhã, era ótimo, eu acordava mais cedo, 5h30, começava a estudar. Antes de chegar no ambulatório, eu já tinha umas 2 horas de estudo garantidas, isso no meu melhor horário de estudo, que é quando, no meu caso, de manhã, quando eu acordo, eu tô mais desperta e presto mais atenção. Se você é um aluno mais noturno, tudo bem, faz o contrário, faz à noite, depois que você chegar, toma um café, toma um banho, senta e estuda esse tempinho, tá bom? Gente, outra dica que eu dou pra vocês é que vocês precisam começar a fazer prova na íntegra. Eu vejo que esse é um erro muito comum de muitos internos, principalmente por estar começando nesse mundo de estudos, tem medo de fazer prova e ir mal e errar. E, gente, é errando que se aprende, não pode ter medo. O que eu aconselho vocês? Pegue o primeiro semestre para estudar mesmo a apostila, fazer só os simulados mesmo obrigatórios do cursinho. A partir do 2º semestre, lá para julho, agosto no máximo, introduz pelo menos uma prova na íntegra nos seus estudos. Isso é muito, 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 muito relevante. Tem vídeo já sobre
o cronograma de provas, como que você pode tirar o melhor proveito das provas, como as provas vão te dizer o que você realmente precisa estudar. Não ignorem isso, não tenham medo de fazer provas, isso vai ser essencial para sua aprovação, combinado? Outra dica, você precisa ter metas claras de estudo. O que eu quero dizer com isso? Quando você organizar seu quadro horário, na sua agenda, na sua planner, na sua tabela do Excel, o que for, você tem que saber o que você quer fazer naquela semana. Se você tem o objetivo de fazer uma apostila inteira e mais uma prova, você vai se organizar pra caber aquilo na sua semana, sabe? Divide o número de páginas, divide o número de questões que você vai fazer, pra você terminar o dia sabendo assim, nossa, hoje eu fiz tudo o que eu tinha que ter feito, que eu tinha programado pra esse dia. Ou não, hoje eu não dei conta, faltou um pouquinho, amanhã eu vou acordar uma hora mais cedo pra poder dar conta das minhas metas. Isso aí, gente, ajuda demais. Um estudante sem meta, uma vez eu ouvi assim que é como se fosse um barco sem direção. Aonde o vento soprar, vai. Então, se você tinha uma apostila para fazer, você fez, às vezes você não fez, às vezes você tinha duas e você não fez nem meia, e você não percebe que o tempo tá passando e você não tá cumprindo as suas metas de estudo. Então, organize, crie metas e tente cumprir metas. De preferência, metas factíveis, porque quando a gente cria metas muito difíceis, às vezes fica decepcionado e não consegue caminhar nos estudos, tá bom? O que é uma meta factível? Isso você vai entendendo com o tempo, você vai se conhecendo, você vai aprendendo quantas páginas você consegue ler por hora para poder fazer a sua programação. Isso vem com o tempo mesmo, tá bom? E, gente, a última dica é a seguinte: revise o máximo que você puder e tenha as revisões sempre à mão. O que eu quero dizer com isso? Onde você for, carrega material de revisão. Seja o seu caderno, sejam flashcards, sejam mapas mentais, tenha isso com você, no seu celular, ou realmente um caderno físico, ou no tablet, o que você optar, carregue, porque às vezes vai surgindo tempinhos que são muito valiosos. Por exemplo, você vai numa consulta médica, vai ficar lá meia hora, uma hora, nunca se sabe quanto tempo esperando. Vai revisando, sabe? Você tá passando na enfermaria, já evoluiu seus pacientes, tá tudo pronto, tá esperando o professor, seus outros colegas pra poder passar a visita. Tá lá sentado esperando? Vai revisando, vira flashcard, vira mapa mental. Pra quem não conhece, eu tô vendendo todos os meus resumos, todos os meus mapas mentais que eu usei pra minha preparação. Vai estar a descrição aqui no box. Mas assim, se for seu material também excelente, material do cursinho, o que você tiver, leva e vai aproveitando esses tempinhos, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vai otimizar demais seu horário e ainda nessa ideia que eu falei no começo de fixar a matéria, você pode fazer revisão no próprio estágio, sabe? Tá vendo algum assunto legal, algum tema legal? Vai lá, procura o seu mapa mental sobre aquele tema, dá uma lidinha, que isso tudo vai fixando a matéria na sua cabeça, isso pode se transformar em número de acertos de questões no futuro, tá bom? Gente, eu sei que é muita coisa, é muito difícil, às vezes parece que é impossível, mas não é. O que você precisa é de esforço e disciplina, sabe? Se você já escolheu a sua especialidade, já sabe o que você quer, tem seu hospital de desejo, acredite nisso e se dedique. Entenda que é 1-2 anos de muita abdicação, mas que depois no futuro vão te trazer benefícios, você vai ser realizado na sua profissão, muitas outras coisas que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Não tô falando pra ninguém aqui fazer só isso, não ter vida social, etc, etc. Não tô entrando nesse mérito e também acho que não é saudável. É preciso sim ter um tempo de descanso, mas no tempo que você se propor a estudar, tente dar seu melhor. E quanto mais organizado você for, mais você vai fazer seu tempo render, tá bom? Eu espero que tenham gostado das dicas. Um beijo, bons estudos a todos!